E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A aula da semana é sobre equação de primeiro grau, que é um conteúdo que muitos já viram no 8º ano, mas que agora a gente vai ser obrigado a dar uma lembrada para poder prosseguir com conteúdos mais difíceis. Então vamos começar. Nesse primeiro momento, a gente vai ver como identificar uma equação de primeiro grau, ou seja, saber quando um cálculo se trata de uma equação. As equações de primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade, essa palavra aqui é muito importante, entre termos conhecidos e desconhecidos. Então, para ser uma equação, tem que ter o sinal de igual, tem que ter termos conhecidos, ou seja, números que a gente conhece, e termos desconhecidos, ou seja, letras. Então, para ser uma equação, tem que ter o sinal de igual, números e letras. O valor desconhecido é chamado de incógnita, que significa termo a determinar. Então, as letras da equação de primeiro grau, elas servem para a gente descobrir o valor delas. A forma de descobrir esse valor é através dos cálculos que a gente vai aprender mais para frente. As equações do primeiro grau podem apresentar uma ou mais incógnitas. Então, para ser equação de primeiro grau, não é necessário ter somente uma letra, pode ter mais de uma. A única restrição é que o expoente dessas letras, o expoente dessas incógnitas, seja igual a 1. Então, para resumir, uma equação de primeiro grau ela tem que ter o sinal de igual, termos conhecidos, termos desconhecidos e o expoente das letras tem que ser 1. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Nesse primeiro aqui, nós temos 5x mais 3 igual a 0. Então, nós temos o sinal de igual, os termos conhecidos, que são os números normais, e os termos desconhecidos, que são as letras. A última restrição é que a letra tenha expoente 1, e é o caso aqui. Então, isso aqui é considerado uma equação. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos o sinal de igual, os números e as letras. Tudo bem. Mas, olhe só esse 2 aqui em cima do x. Indica que é expoente 2. E quando o expoente da letra é 2, então ela não é considerada equação de primeiro grau. Então, vamos cortar essa daqui porque ela não é uma equação de primeiro grau. Nesse exemplo aqui, nós temos 6x menos 2y igual a 8. Temos o sinal de igual e temos duas letras. Mas pode ter duas letras numa equação de primeiro grau, não tem problema. O que não pode ter é o expoente ser maior do que 2 nas letras. E como as letras aqui têm expoente 1, né, quando não aparece nada, o expoente é 1, então tá tudo certo, não tem problema. Nesse exemplo aqui, nós temos 3x, só isso. Para ser uma equação de primeiro grau, tem que ter o quê? O sinal de igual, lembra? Se não tem o sinal de igual, já podemos cortar, porque não é uma equação. Agora aqui, 6y igual a 3x. Nós temos números, letras e o sinal de igual. As letras têm expoente 1, tá vendo? Quando não tem nada, é 1. Então, é considerado uma equação. E essa última aqui, nós temos 35x². Estão vendo que não tem o sinal de igual? Se não tem o sinal de igual, então não é considerado equação. Beleza? Então, essas três aqui são uma equação de primeiro grau. Essas três de baixo não são. Novamente, quando tem letras, números e o sinal de igual, é considerado uma equação, desde que o expoente da letra, ou seja, o númerozinho que fica aqui em cima, não apareça. Porque quando ele não aparece, ele vale 1. Aí está tudo certo. Agora, se tiver elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4 e por aí vai, não é considerado equação de primeiro grau. Se você reparar todos esses exemplos aqui, todos eles têm a mesma coisa que eu estou falando, que é o sinal de igual, números, letras e todas essas letras, o expoente delas é 1. Agora vamos dar uma olhada em como resolver essas equações. O primeiro exemplo que vamos olhar é o da equação simples, que é quando você tem uma letra em um dos lados do sinal de igual e todos os outros termos são números. Vamos começar. Para resolver uma equação, é muito importante que você saiba que tudo vai girar em torno do sinal de igual. Então, nós temos o lado esquerdo do igual e o lado direito do igual. A ideia aqui é colocar todos os números em um lado, nesse caso o lado direito, e deixar todas as letras no lado esquerdo.
Aqui nós só temos uma letra e ela já está no lado esquerdo, já está no lado certo. Então o que eu tenho que fazer agora é pegar os outros números e jogar para o outro lado. Só que eu não posso simplesmente pegar e colocar um 2 ali, colocar um 8 ali. Não posso. Eu tenho que seguir algumas regras. A primeira regra diz que toda vez que eu jogo algum número para o outro lado do sinal de igual, eu tenho que inverter sua operação. Ou seja, se ele está mais, ele vai como menos. Se ele está multiplicando, ele vai como divisão. Se ele estiver dividindo, ele vai como multiplicação. O primeiro que vamos começar é sempre o número que estiver somando ou subtraindo, ou seja, os números que estão mais longe do x. Nesse caso aqui, o número que está mais longe do x é o 2. Esse 2 ele está somando. Então, quando a gente pegar esse 2 e jogar para o outro lado, como ele está somando, ele vai como subtração. Então, agora a gente vai repetir todo o cálculo de novo, 8x, só que esse 2 ele não está mais aqui, ele vai para o outro lado. Então, vamos ignorar o 2. Depois vem o igual, depois nós temos o 26, e agora temos o 2 que está chegando. Só que aqui o 2 estava somando, e o contrário de soma é subtração. Então, quando ele vir para o outro lado, ele vai vir como menos 2. Agora, eu só preciso resolver aquela conta que nós temos ali no lado direito, que é 26 menos 2, que vai dar 24. Agora eu devo olhar o que sobrou da minha equação e analisar qual número eu devo jogar para o outro lado. Nesse caso, vai ser o número 8, porque é o último que sobrou. Como vocês já aprenderam em outros anos, quando o número estiver do lado da letra, ele está multiplicando ela. O contrário de multiplicação é divisão. Então, quando eu pego esse 8 e jogo para o outro lado, ele vai chegar como divisão. Então, se eu tirar esse 8 daqui, vai sobrar só o x. Então, vai ficar x igual... E aí, nós temos o 24 dividido por 8. Então, novamente, o 8 está multiplicando, ele passa para o outro lado como divisão. Aí aqui é só resolver. 24 dividido por 8 vai dar 3. Então, no final, o x ele vale 3. Bem simples. Então, recapitulando, o nosso objetivo é pegar os números que estão longe do x e jogar para o outro lado do sinal de igual, sempre invertendo a sua operação. Então, se está mais 2, vai ficar menos 2. Se está vezes 8, vai ficar dividido por 8. Só não pode esquecer, gente, que tem que fazer isso um número por vez e também tem que começar pelo valor que está mais longe do x. Vou começar pelo 2 porque ele está mais longe. Jogo o 2, depois eu faço o 8. Se você jogar o 8 primeiro e depois o 2, vai dar errado. Tem que ser sempre o número que estiver mais longe. Nesse caso, o 2 e depois o 8. Beleza? Então vamos para o próximo exemplo. Aqui nós já temos uma situação diferente. Como vocês podem ver, tem letras nos dois lados do igual, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Nesse caso, a primeira coisa que vamos fazer é agrupar letra com letra e número com número. Então vamos começar. Então esse 3x ele vem para o lado esquerdo e esse menos 15 vem para o lado direito. Lembrando que toda vez que um número cruza o sinal de igual, ele tem a sua operação inversa. Então olha só, esse 15 ele está diminuindo. O contrário de subtração é soma. Então, se está menos 15, quando ele vier para o outro lado, ele vai como mais 15. Já o 3x, como eu já disse várias vezes, quando não tem sinal no lado esquerdo, significa que ele está somando. Se ele está somando nesse lado, quando ele vier para o lado esquerdo, ele vai diminuir. Então, esse está positivo, vai negativo, e esse está negativo, vai positivo. Agora a gente tem que reescrever tudo de novo. Então, primeiro nós temos o 5x, ele continua no mesmo lugar. Esse menos 15 não está mais aqui, então não precisamos mais copiar ele. Agora nós temos o 3x que estava positivo, então ele vai vir negativo. Depois nós temos o sinal de igual, o 5 que já estava ali, e agora o menos 15 que está chegando. Menos 15, o contrário de menos é positivo, então vai ficar mais 15. Agora eu tenho que resolver a equação dos dois lados. 5x menos 3x vai dar 2x. Para quem não lembra, é só repetir a letra e fazer a conta com os números.
5 menos 3, 2, e o x tu só repete. Já aqui nós temos 5 mais 15, 20. Agora vamos analisar o que restou da equação. Nós temos aqui o 2 e temos que passar ele para o outro lado. Nós vimos antes que, quando chega nessa parte, o número está multiplicando a letra e quando ele passa para o outro lado, ele vai como divisão. Então, o x vai ficar sozinho e aí nós temos o 20 e aí dividido por 2. Depois de fazer isso, é só fazer a divisão. 20 dividido por 2 vai dar 10 e aí terminar a equação. Então, recapitulando, quando tem letra dos dois lados, nós temos que primeiro colocar todas as letras no mesmo lado. Ó, pega o 3, que está positivo, passa para cá negativo. Pega o 15, que está negativo, passa para o outro lado positivo. A gente só trocou. Esse a gente jogou para a direita e esse a gente jogou para a esquerda. Esse estava negativo, vai positivo. Esse estava positivo, vai negativo. Depois de fizer essa troca, nós vamos resolver a conta dos dois lados. 5x menos 3x, 2x. 5 mais 15, 20. E aí, no final, é só pegar o número que está junto com a letra e passar dividindo e depois fazer a divisão. Vai ficar 10. Vamos agora para o próximo exemplo. Temos aqui uma equação com incógnita no numerador. Para quem não sabe, o numerador é a parte de cima da fração. Então, esse exemplo aqui é para quando você tem uma fração e tem uma letra em cima da fração. Como que eu faço para resolver isso? É bem simples. Para começar, nós temos que fazer o que a gente já fez antes, que é se livrar do número que está mais longe do x. Nesse caso, é o menos 5. Como a gente já viu, quando o número estiver subtraindo, ele passa para o outro lado como adição. Então, nós vamos pegar o menos 5 e jogar para o outro lado. Então, vai ficar 4x dividido por 3. Como o menos 5 não está mais aqui, vai ficar igual 3. Agora, em vez de menos 5, vai ficar mais 5, porque quando ele passa para o outro lado, ele troca a sua operação. Aí agora é só resolver. 3 mais 5 vai ficar 8. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente precisa passar esse 3 e esse 4 para o outro lado. Só que tem que ser um de cada vez. Quando acontecer isso de ter uma fração, primeiro a gente passa a parte de baixo dela. Nesse caso, é o 3. Vamos pegar o 3 e passar para o outro lado. Como vocês podem ver, o 4x está dividindo por 3. O contrário de divisão é multiplicação. Então, quando eu pegar esse 3 e passar para o outro lado, o contrário de dividir é vezes, então vai ficar 8 vezes 3. Agora, reescrevendo tudo, nós temos o 4x. A parte de baixo não existe mais, porque ela está no lado direito. Então, igual 8 vezes o 3. Como sabemos, 8 vezes 3 é igual a 24. Agora nós temos que pegar esse 4 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar x igual a 24 dividido por 4. Agora é só resolver e finalizar. 24 dividido por 4 vai dar 6. Então, x equivale a 6. Então, recapitulando. Equação com fração. E a incógnita está na parte de cima da fração. Primeiro, eu me livro dos números que estão no lado. Ele está menos 5, eu passo para o outro lado como mais 5. Resolvo, vai ficar 8. Depois, eu pego a fração, a parte de baixo, e passo para o outro lado. Como ele está dividindo, ele passa o 3 como multiplicação. Então, vai ficar 8 vezes 3, 24. E, por fim, nós temos o 4 que está multiplicando o x. Então, eu pego o 4 e jogo para o outro lado como divisão. Aí, 24 dividido por 4 vai ficar 6. E aí, finalizou. Agora nós vamos dar uma olhada em como interpretar problemas que envolvam equação. Temos aqui alguns exemplos. Quando a gente vê um problema envolvendo equação, a primeira coisa que temos que fazer é tentar identificar qual é a incógnita. Lembrando que nesse tipo de problema, a incógnita pode ser expressa por uma letra que você escolhe. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Um número somado com 18 resultou no valor 40. Que número é esse? Então, olha só. A gente sabe que na equação as letras representam um número desconhecido. E é exatamente isso que está dizendo aqui no começo, ó. Um número que você não sabe qual que é, então vamos colocar o x,
somado com 18. Então, somado é mais, né? Somado com 18. Resultou no valor 40. Se ele resultou no valor 40, então ele é igual a 40. Pronto, montei a equação. Depois de montar a equação, eu só preciso resolver ela. O 18 aqui está positivo, joga para o outro lado negativo, então vai ficar 40 menos 18. E aí, por fim, 40 menos 18 vai dar 22. Então, o número era 22. 22 somado com 18 vai resultar no valor 40. Então, o que vocês têm que entender aqui é como que eu monto a equação a partir do problema. E para fazer isso, você tem que sempre focar em onde que está o x. Então, nesse exemplo aqui ficou fácil, né? Um número, que número é esse? Não sei, então eu coloco x. Somado com 18, mais 18, resultou no valor 40. Está aqui. Depois de montar, é só resolver e encontrar o valor de x. Vamos agora para o próximo exemplo. Marcelo gastou metade do seu salário com as contas de casa e depois gastou R$300 com roupas. No final, sobrou R$300. Qual é o salário de Marcelo? Então, a gente já sabe que o salário de Marcelo é o x. Como que eu sei isso? É bem simples. É a pergunta, gente. Qual o salário de Marcelo? Se eu quero saber o salário de Marcelo e eu sei que isso aqui é uma equação, é um problema envolvendo equação, então eu sei que o salário de Marcelo é o x. Agora vamos voltar lá. Ele gastou metade do salário com as contas de casa. Como que a gente expressa metade em matemática? Vocês lembram? É dividido por 2. Então, vamos pegar o salário do Marcelo e dividir por 2. Depois disso, ele gastou R$300. Se eu tenho um salário e eu gasto dinheiro, o que eu vou fazer desse salário? Eu vou aumentar ou vou diminuir? Bom, se eu gastei, eu vou diminuir, né, gente? E se eu vou diminuir, é uma conta de menos. Então, menos 300, porque ele gastou 300. Então, olha só. Primeiro ele gastou metade, então divide por 2. Depois ele gastou 300. No final, sobrou 300. Então, depois de toda essa conta, vai sobrar R$300. Aí ele quer saber qual é o salário. Depois de eu montar a equação, é só resolver. Então, primeira coisa, pega os números que estão mais distantes. Tá negativo, passa positivo. Então, vai ficar x dividido por 2 igual, porque o 300 não vai mais estar ali, igual 300 mais 300. Caso você tenha se confundido, presta atenção. O x dividido por 2 já estava ali. Esse menos 300 eu tirei. Então, se eu tirei, ele não está mais aqui, né? Depois vem o igual 300. Ok. Esse mais 300 é esse cara aqui que estava negativo e veio para o outro lado positivo. Agora vai ficar x dividido por 2 igual a 600, porque 300 mais 300 dá 600. Agora eu tenho que me livrar da parte de baixo da fração. Lembra? A gente já viu isso. Se ele está dividindo por 2, quando eu pego esse 2 e passo para o outro lado, ele fica vezes 2. Então, o x vai ficar sozinho e o 600 vai multiplicar por 2. 600 vezes 2 vai dar 1.200. Então, o salário de Marcelo é 1.200. Vamos agora para o próximo exemplo. O custo de produção de uma fábrica é dado pela expressão 50x mais 150, onde x representa o número de produtos vendidos. Sabendo que neste mês a fábrica teve um custo de 6.400, quantos produtos foram vendidos? Então, olha só, vamos ler com calma. O custo de produção é dado pela expressão 50x mais 150. Então, olha só, essa expressão aqui, ela é o custo de produção. Então, isso aqui, quando você resolver isso aqui, vai dar o custo de produção. Ok. Onde x representa o número de produtos vendidos. Então, esse x aqui é o número de produtos vendidos. Sabendo que nesse mês a fábrica teve um custo de 6.400, olha só. Tá vendo esse 6.400 aqui? Ele é o custo. Beleza. E como que eu faço para descobrir o custo? Eu tenho que fazer esse cálculo. Então, esse cálculo vai ser igual ao custo. E qual que é o custo? 6.400. Então, nesse tipo de problema, onde você tem a expressão e só está faltando o resultado, você provavelmente vai conseguir encontrar esse resultado na própria pergunta. Então, nós temos aqui a expressão e nós temos aqui o resultado.
Ele quer saber quantos produtos foram vendidos. Lembra que lá em cima falou que nessa expressão o x representa o número de produtos? Então nós temos que descobrir o x. Vamos lá. Aqui é normal, a gente já resolveu cálculos desse tipo várias vezes. Primeiro pega o 150 e passa para o outro lado, então vai ficar 50x igual 6.400 menos 150, porque aqui está positivo, então ele passa como negativo. Então vai ficar 50x igual 6.400 menos 150, vai dar 6.250. Beleza. Agora eu tenho que pegar esse 50 aqui e jogar para o outro lado. Lembrando que o 50 está multiplicando, então quando eu tiro ele daqui e jogo para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então o x vai ficar igual, e agora vai ter 6.250 dividido por 50. Aí, dividindo 6.250 por 50, vamos ter como resultado 125. Então, nesse mês foram vendidos 125 produtos. Vamos agora para o nosso último exemplo. O quádruplo de um número, menos 8, é igual a esse número somado com 1. Que número é esse? Então, vamos lá. Nós temos aqui duas partes, né? A primeira é o quádruplo de um número, menos 8, e a segunda é esse número somado com 1. Então, olha só. O quádruplo de um número. Que número é esse? A gente não sabe. Como a gente não sabe, a gente coloca um x. Quando ele fala de quádruplo, quádruplo é vezes 4. Se fosse dobro, seria vezes 2. Se fosse triplo, vezes 3. Como é quádruplo, seria vezes 4. Então, eu coloco 4x. Ó, o quádruplo de um número menos 8. Então, essa é a primeira parte. Agora, a segunda diz o seguinte. Esse número somado com 1. Esse número qual? Você sabe qual é esse número? Não. Se você não sabe, você coloca o x. Esse número somado com 1. Então, lendo de novo, ó. O quádruplo de um número menos 8 é igual a esse mesmo número, né, o x de novo, somado, que é mais, com 1. Beleza. Que número é esse? Agora eu tenho que resolver. A gente viu antes que para resolver esse tipo de equação, eu tenho que primeiro colocar tudo que é letra num lado e tudo que é número no outro. Então vai ficar 4x. Esse x está positivo, né? Não tem sinal, então ele é positivo. Aí, quando ele vai para o outro lado, ele fica negativo. Aí depois nós temos 1, que já estava aqui, e esse 8, que é negativo, ele passa positivo. Agora nós temos 4x menos x. Lembra que quando não tem nada do lado é 1? Então, 4 menos 1 vai ficar 3x. 1 mais 8 vai ficar 9. Agora eu tenho que fazer aquele esquema. Pego o 3 que está multiplicando e joga para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x igual 9 dividido por 3. Aí, 9 dividido por 3, sabemos que vai dar 3. Então, x ele vale 3. E assim a gente finaliza. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que todo mundo tenha entendido. Não esqueçam que se tiver alguma dúvida, podem perguntar lá que o professor vai responder para vocês. Espero que todos consigam fazer atividade e não se esqueçam de ficar em casa e se cuidarem, beleza? Até a próxima e valeu!